Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Zborowski Jr. Uma alegria estar com você, junto com Wagner, que é intérprete de Libras lá da nossa igreja, e estudarmos a Bíblia todos os dias aqui. Estamos falando sobre contentamento. Quais são os segredos para que tenhamos uma vida de contentamento? E a ganância e a avareza não aflijam, não tragam tristeza para as nossas vidas. Hoje quero compartilhar com você 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 7. É muito importante esse texto porque ele nos ensina sentimentos, buscas que fazem com que nós não soframos com a avareza, com a ganância e desfrutemos de toda a beleza, de toda a paz, de toda a tranquilidade que existe no contentamento diante de Deus. De fato, 1 Timóteo 6:6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo aqui está ensinando a atitude correta. Um pouquinho antes ele diz de que há muitas pessoas, inclusive em nome de Deus, que tratam as coisas de Deus como fonte de lucro. Isso é um problema seríssimo. E temos visto isso de uma forma muito corrupta e falsa na televisão, ouvido no rádio, assistido na internet. E Paulo diz que isso está errado. Essas pessoas são pessoas que precisam ser evitadas por nós, porque elas supõem que a piedade é fonte de lucro. Então ele diz, de fato, de verdade, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que Paulo quer ensinar aqui? Logicamente inspirado pelo Espírito Santo, então o que Deus quer ensinar hoje para mim e para você? Que a alegria, a satisfação, o contentamento, ele precisa vir através de um pensamento correto das nossas mentes e um sentimento correto dos nossos corações. Grande fonte de lucro é a piedade. Piedade é a cultura de Deus em nós. Então nós precisamos pensar sobre riquezas, dinheiro, bens, estilo de vida, valores, segundo a mente de Deus. Isso é piedade. Eu só serei contente se eu pensar como Deus pensa com respeito ao dinheiro. Eu só estarei contente se eu sentir como Deus sente com respeito ao dinheiro. Eu só estarei contente na minha vida com aquilo que eu tenho se eu me satisfizer como Deus quer que eu me satisfaça com aquilo que Ele me dá. Isso é piedade, a cultura de Deus em mim, com respeito ao dinheiro, aos bens, aos ganhos próprios. Mas como Deus pensa? Há um texto na Bíblia que Deus ensina que nós devemos pensar como Ele. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando para não nos preocuparmos com as coisas deste mundo e está ligado ao que há vez de comer e vestir, o Senhor Jesus ensina assim: o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam. Isso é cultura de Deus. Deus sabe o que eu preciso. E por isso Ele vai prover, como meu Pai Celestial, aquilo que eu necessito. Isso é piedade. Eu não tenho que desejar o que o mundo diz que eu devo desejar. Pelas propagandas da televisão, pelas artimanhas do mundo do marketing na internet, pelas conversas que ouvimos ao redor dos ambientes em que vivemos, porque as pessoas não pensam como Deus pensa e por isso são impiedosas, não têm a piedade de Deus em si. Por isso os seus valores não são os valores de Deus, os seus estilos de vida não são o estilo de vida de Deus e por isso precisamos fechar os nossos ouvidos e não dar as nossas mentes e os nossos corações a esse tipo de valor e de estilo de vida. O Senhor está ensinando aqui,
grande fonte de lucro é a piedade. É agir de maneira que Deus age com o dinheiro. É pensar sobre bens como Deus pensa. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. E então eu estou feliz, suficiente em Deus. E por que Paulo fala tudo isso? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Impressiona-me. No Oriente Médio Antigo, precisamente no Egito, quando um homem rico morria, ele era sepultado nas pirâmides que se construíam como sepulcros lá naquela terra, com os seus bens. Eram mumificados e os seus bens eram colocados lá. As pirâmides eram feitas de maneira que um labirinto se criasse no interior delas, para que ladrões e salteadores não roubassem as riquezas desse morto ali sepultado. Percebe por que precisava-se das pirâmides com labirintos? Porque pessoas iam entrar lá e roubar as riquezas. Mas por que iriam roubar? Porque o morto não fora capaz de levá-las com ele. Não levaremos nada daqui. Nada. A palavra de Deus diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, aprendamos a viver com a suficiência que Deus decide que precisamos. E assim certamente estaremos plenamente satisfeitos e contentes com o Senhor. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Querido Pai Celestial, eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos a grande fonte de lucro que é viver com a cultura do Senhor, com o pensamento do Senhor, com os desejos do Senhor com respeito ao dinheiro e bens materiais. E assim, estejamos contentes com aquilo que o Senhor decide por nós. Mas eu peço, Senhor, que na Tua graça, no Teu amor e na Tua abundante bondade, o Senhor supra suficientemente a vida de cada um desses que me ouvem, a eles e a seus familiares. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Olha, meu desejo e minha oração é que Deus continue suprindo a você para todas as suas necessidades. Mas aquilo que é suficiente, porque eu não tenho o direito de pedir mais do que isso. Então que Deus te abençoe e seja suficiente na sua vida, no dia de hoje e para sempre.